Só que me chamou a atenção que você começou a se transformar assim em alguém um pouco alinhado, ou eu estou enganado? Com uma visão assim um pouco mais estatizante, né? Eu vi que você faz umas críticas ali aos liberais e aquela amálgama conservadores liberais ali do governo Bolsonaro, eu percebi que você em alguns pontos começou até a repensar aí a privatização e a passagem das estatais para o controle privado. Como é que é isso? Explica um pouquinho essa dicotomia que eu percebi ali nos teus vídeos. Não, estatização eu não defendo. Estatização, você tem a empresa que é privada, o governo vai lá, expropria ou compra, ou até tira do zero. Não, isso aí eu não acho que é o melhor dos caminhos. Mas vender ou privatizar uma empresa pública, isso é um ponto que eu já tenho esse questionamento há muito tempo. Não é só assim que eu tenho, eu acho que esse pensamento, inclusive, está na direita. Eu acho que a direita. Eu não compro esse discurso do conservador nos costumes, liberal na economia. Irmão, eu sou conservador nos dois. Se eu não puder ser, eu sou cristão nos dois. Acabou. Não sou liberal. Para mim, eu já percebi o que são liberais. Papo mole. Ah, então você é a favor do quê? De uma economia altamente regulada? Não, não sou. Eu sou a favor do bom senso. Bom senso existe desde que o mundo é mundo. As relações entre pessoas, relações justas, existem desde que o mundo é mundo. Não foi o liberalismo que criou isso. Calma, respira. O meu grande ponto, inclusive era o que o próprio Bolsonaro falava, era o seguinte: você tem que ver para quem você está vendendo. Vai vender para quem? Por quanto? Qual o objetivo disso? Tanto que eu falo, cara, para mim o problema não é, vai privatizar, não vai privatizar, mas o que é que vai ser feito com isso? Porque o que é que eu olho para essas famílias e o que é que eu olho muitas vezes para os nossos governos? Muitas vezes você toma uma medida que vai trazer o resultado apenas a curto prazo, o resultado positivo apenas a curto prazo, só que os resultados a longo prazo são altamente negativos. E o resultado positivo, normalmente, é algum tipo de caixa para o governo, que vai ser utilizado ali e acabou. Acabou, vida que segue. E aí você entrega algo que pode ser altamente rentável, altamente vantajoso para algum grupo, alguma instituição, que muitas vezes ele não vai oferecer o melhor do serviço para a população, vai ter algum tipo de problema, e nem vou usar nenhum exemplo recente nem nada, e você vê que grande parte dos louros muitas vezes sequer ficam no Brasil. Sei lá, os dividendos vão para acionistas internacionais. Você literalmente está tirando dinheiro do Brasil de coisas que dão lucro. Você pega o governo Bolsonaro, todas as estatais deram lucro. Se você vende hoje, você pega, porque assim, não é barato comprar um estatal. Imagina se fosse vender a Petrobras. Quanto não vale a Petrobras? Quanto não vale uma Petrobras bem administrada, uma Petrobras que não tem a Marina Silva sabotando, uma Petrobras que pode explorar a margem equatorial, pode ampliar suas fronteiras petrolíferas. Quanto não vale uma empresa dessa, enquanto ela não rende de lucros? Aí você vai vender. Quem tem dinheiro para comprar que seja 5%? Na minha cabeça, grupos como, sei lá, BlackRock, State Grid, Vanguard. A BlackRock é quem mais encabeça a agenda SG, o Larry Fink, é o cara que soltou lá a carta em 2018. Eu vou vender a Petrobras para BlackRock para fazer o quê? Catavento? Né? Ventilador na água? Falar que não pode, que combustível fóssil é isso, e que vai, sei lá, vai determinar a taxa de carbono, que vai pegar uma empresa gigante e vai começar a falar, ó, a gente só vai contratar quem tem cabelo azul, tem que ter equidade, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. E aí você começa a passar sei lá, uma diretriz para todas as outras empresas, ó, para trabalhar na Petrobras, sei lá, subcontratadas, você tem que ter equidade, tem que ter cabelo azul, você tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. Então, assim, quem é a empresa que não vai querer prestar serviço para a Petrobras? As terceirizadas. Então você começa a impor regras através de um compliance de uma grande empresa de cima para baixo. Porque ou você se adequa ou você não vai conseguir vender para a Petrobras. E eles são o que mais, sei lá, falando assim, na área da Petrobras. Você faz a mesma coisa. Isso aí a gente está falando questão dessa agenda SG. Na questão de frigoríficos é a mesma coisa. A Febraban vai lá, fala aos bancos, ó, vão poder agora liberar financiamento se você conseguir provar todo o rastreio do seu produto para mostrar que está tudo legalizado, que não tem nenhum tipo de erro. Aí, cadê aquela história que você é inocente até que se prove ao contrário? Quanto não vai ser gasto pelos frigoríficos, abatedouros, para criar todo o sistema de auditoria para mostrar, ó, nós somos inocentes? Então, você fala assim, pô, vai vender, você vai ganhar o quê com isso? Qual é o ganho real que isso vai ter? Então, tem que parar e pensar. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de falar sobre isso com o Márcio Furtado, que era do BNDES, da equipe do Montezano, da equipe do Guedes. Eu falei, Márcio, eu entendo vocês,
decisão difícil, a gente falando sobre a Eletrobras, ele me explicou algumas coisas, só que a pergunta que eu fiz, e ele não conseguiu me responder na época, foi o seguinte, ele falou, não, a gente colocou uma poison pill para impedir que nenhum acionista tenha mais do que 10% lá na votação. Aí eu falei, e tu consegue me apontar quem tem dinheiro para ter um acionista, assim, um conselheiro, né, que você tem ação suficiente de botar um conselheiro que não abraça essa agenda? Aí ele falou, pô, você tem um ponto. Eu falei, o meu grande problema é esse. E uma estatal que ela dá lucro, e o governo Bolsonaro mostrou, é lucro que às vezes volta pro caixa do Tesouro. E aí o governo às vezes pode deixar até de arrecadar imposto. Você vê no governo Bolsonaro, as estatais batendo quase 200 bilhões de lucro. Lula, pro ano que vem, tá buscando 168 bi para fechar o déficit. Então, basicamente, teria resolvido. É isso que eu digo. Então, assim, eu acho que assim como as questões políticas, assim como esse assunto que a gente está discutindo, a influência de pessoas, forças internacionais, eu acho que muitas vezes o debate, ele é pobre. A gente tem que se debater o debate seguinte, você quer entregar a estatal para o PT ou você quer privatizar para a BlackRock? Ou porque a gente não pode ter, sei lá, um meio termo? Às vezes quer privatizar, privatiza, mas vamos construir uma série de regras que, cara, só tem que vender para empresas nacionais, acionistas nacionais, que pelo menos os controladores estejam no Brasil. Porque se acontecer algum problema, você tiver que fazer algum tipo de arbitragem, o cara não vai falar, quer me processar? Vem aqui me processar na comarca de Nova York, que muitas vezes isso que acontece. Cara, a gente sequer pode utilizar o judiciário brasileiro para ir atrás. Não que o judiciário brasileiro eu bote muita fé, mas pelo menos é brasileiro. Pelo menos é brasileiro, tá entendendo? Então eu acho que esse é um ponto que tem que começar a ser discutido. Às vezes pode existir um terceiro caminho. Não é privatizar nem para BlackRock, nem entregar a estatal para o PT, fazer o que o PT adora fazer, que as estatais já voltaram a dar prejuízo, agora em setembro. 500 bilhões de prejuízo. Aí eu falo, eu entendo a cabeça do brasileiro. Se você não privatiza, o PT apronta. Mas se você privatizar para BlackRock, e aí? Qual a solução? Por isso que a gente precisa de um projeto de país que direcione, coloque o direcionamento, que ainda que uma empresa dessa seja vendida, ela continue trabalhando em prol do Brasil, em prol dos interesses nacionais, do desenvolvimento da nação. E nenhum país do mundo se importa com o Brasil. Nenhum. Zero. China não se importa, Itália não se importa, França não se importa, as estatais do Abu Dhabi que querem comprar a Braskem também não se importa. Ninguém se importa. Ninguém. O Brasil só tem os brasileiros. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.